6. Formas. Como o trauma emocional ainda controla a sua vida. Existe um tipo de silêncio que pesa dentro da mente, como se carregasse histórias inteiras que nunca foram contadas. Um silêncio que se manifesta quando você tenta seguir em frente, mas algo invisível parece puxar você de volta. Esse algo tem raízes profundas no que você viveu e no que tentou esquecer. Quando um trauma emocional não recebe encerramento, ele continua operando como um programa oculto, ajustando suas escolhas, seus medos, seus relacionamentos e até a forma como você interpreta o mundo. Muitas pessoas acreditam que trauma significa apenas eventos extremos, mas na verdade ele pode nascer de momentos pequenos que quebraram sua confiança no mundo ou em si mesmo. Quando isso acontece, a mente cria mecanismos para proteger. Só que esses mesmos mecanismos podem se transformar em prisões emocionais. É nesse ponto que a vida fica confusa, repetitiva e desgastante. Você acorda tentando mudar, mas sente que algo age por trás, como se dirigisse seu comportamento sem pedir permissão. O mais desafiador é que a maioria dos sinais não parece óbvia. Eles se infiltram na sua rotina como hábitos, preferências, impulsos e percepções que parecem normais, mas que foram moldados para garantir sobrevivência emocional em um momento onde você não tinha outra escolha. Quando adulto, esses mesmos padrões acabam sabotando conexões, criando insegurança e gerando uma tensão interna que você não consegue explicar. É como tentar correr com correntes nos tornozelos. Você avança, mas sempre sente um peso que não deveria estar ali. O que poucas pessoas percebem é que o trauma não desaparece porque o tempo passou. Ele permanece ativo até que você reconheça seus sinais e compreenda de onde eles vêm. Só assim é possível recuperar o controle sobre decisões que hoje parecem automáticas. Neste vídeo, você vai descobrir não apenas como o trauma emocional pode estar controlando aspectos da sua vida sem que você perceba, mas também como identificar esses padrões com clareza. A proposta aqui é abrir espaço para que você enxergue a si mesmo com mais profundidade e sem julgamentos. Cada parte deste conteúdo foi pensada para funcionar como um espelho, revelando nuances que geralmente passam despercebidas. E conforme avançamos, você vai sentir como essas peças começam a se organizar dentro de você. Essa é a força do autoconhecimento quando guiado pela psicologia moderna. Ele não acusa, ele ilumina caminhos. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você entende sua história e seu comportamento no presente. Porque nada do que viveu precisa continuar definindo quem você é hoje. Existe um comportamento que muitas pessoas interpretam como organização, produtividade ou até ambição, mas que na verdade pode revelar um trauma emocional ainda ativo. Quando a mente se acostuma a viver em estado de alerta, ela aprende a se refugiar no futuro para não encarar o que sente no agora. Planejar cada detalhe da rotina, antecipar cenários, prever respostas e tentar controlar cada mínima possibilidade pode parecer uma atitude racional, mas se torna um sinal claro de que a mente está tentando manter distância das emoções que surgem quando o presente fica silencioso demais. O excesso de planejamento não nasce da vontade de crescer, nasce da tentativa de evitar sensações internas que foram associadas à insegurança, abandono ou dor. E quanto mais a pessoa tenta garantir que tudo saia como imaginado, mais ela se afasta da própria experiência emocional real, construindo uma vida estruturada por medo e não por escolha. Esse comportamento cria uma distância silenciosa entre você e a própria vida. O presente passa a ser apenas um corredor que leva ao próximo objetivo, nunca um lugar para permanecer. A mente fica ocupada o tempo todo, não por necessidade, mas para não entrar em contato com memórias que ainda não foram compreendidas. É como se sentir fosse perigoso, então pensar se torna a única forma de sobreviver. O problema é que essa necessidade compulsiva de prever tudo gera exaustão, irritabilidade, sensação constante de inadequação e a falsa impressão de que você nunca está fazendo o suficiente. O trauma transforma a busca por segurança em prisão mental. Quando tudo precisa ser planejado para que você se sinta protegido, o mundo começa a parecer instável demais. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para libertar sua mente do hábito de fugir do próprio silêncio interno. Quando a mente cresce em ambientes onde a tensão emocional era constante, ela aprende a interpretar o caos como sinal de normalidade. A calmaria vira algo estranho, quase desconfortável.
Muitas pessoas acreditam que não conseguem relaxar porque são agitadas por natureza, quando na verdade o que acontece é que o sistema emocional se acostumou a sobreviver reagindo e não existindo. A paz, que deveria ser percebida como descanso, passa a gerar inquietação. De repente, o silêncio parece suspeito, a ausência de conflito soa artificial, e qualquer estabilidade emocional é interpretada como tédio, como se algo estivesse faltando. O cérebro tenta recriar o clima emocional que conhece, mesmo que esse clima seja carregado de insegurança e instabilidade. Assim, a pessoa não busca a paz, ela busca a familiaridade, e familiar nem sempre significa saudável. Esse padrão provoca uma distorção profunda na forma como você se relaciona consigo e com os outros. Quando encontra um relacionamento tranquilo, você pode sentir que algo está errado, como se estivesse tudo bom demais para ser verdade. A tranquilidade vira ameaça porque não combina com o que seu corpo aprendeu a esperar. Então você cria problemas onde não existem, aumenta pequenas situações, interpreta gestos neutros como rejeição ou se distancia emocionalmente para recuperar a sensação de controle. É um mecanismo inconsciente que tenta manter você dentro do território emocional conhecido. O trauma condiciona o sistema nervoso a buscar intensidade para se sentir vivo, e isso impede que você reconheça a paz como um estado legítimo. Identificar essa inversão é essencial para reprogramar a forma como você percebe segurança, permitindo que a calmaria deixe de ser um gatilho e passe a ser um direito emocional. Quando alguém cresce em um ambiente onde as emoções ao redor eram imprevisíveis ou explosivas, a mente aprende a monitorar cada movimento, cada tom de voz, cada expressão. Esse hábito de vigiar o clima emocional do ambiente não desaparece com a idade. Pelo contrário, ele se transforma em uma espécie de radar interno que nunca desliga. Você começa a sentir que precisa acalmar, ajustar, agradar ou resolver o que o outro sente, mesmo quando não é seu papel. Essa tendência não nasce de empatia pura, mas do medo aprendido. O medo de ver o outro frustrado, irritado, triste ou decepcionado. O medo de que emoções externas tragam consequências internas em você. Então, para evitar esse desconforto que o corpo associa ao passado, você se antecipa, cede demais, absorve responsabilidades emocionais que não são suas e constrói uma identidade baseada no papel de consertar situações que você nem criou. Esse comportamento cria relações desequilibradas, porque você se torna o amortecedor emocional do mundo. Você tenta evitar conflitos antes mesmo deles existirem. Interpretar sentimentos alheios se torna um reflexo automático, e quando alguém próximo demonstra incômodo ou dor, você sente como se fosse obrigado a restaurar o equilíbrio. Isso faz você carregar pesos que não pertencem à sua história atual. A mente acredita que resolver o outro é a única forma de garantir segurança interna, mas isso custa caro. Você se afasta de si mesmo, perde energia, se sobrecarrega e, com o tempo, sente uma exaustão emocional profunda. Esse padrão, que um dia foi uma forma de sobrevivência, hoje aprisiona sua capacidade de estabelecer limites saudáveis. Reconhecer que o bem-estar emocional do outro não é sua responsabilidade permite que você recupere seu espaço interno e finalmente perceba que não precisa salvar ninguém para se sentir seguro. Existe um momento específico que desperta um desconforto silencioso em quem carrega um trauma emocional não resolvido, quando a vida finalmente parece entrar nos eixos. Para a maioria das pessoas, esse é um sinal de progresso. Para quem viveu instabilidade emocional, esse é um território desconhecido. A mente, condicionada a associar segurança a risco, tranquilidade a perigo e felicidade a algo temporário, cria uma tensão interna difícil de explicar. Assim que as coisas começam a fluir, surge uma inquietação, um impulso para questionar, duvidar, adiar, complicar ou destruir aquilo que está funcionando. A pessoa não faz isso de forma consciente, mas porque o corpo reage como se a estabilidade fosse uma armadilha. O cérebro emocional entende que o bem-estar é um estado frágil, e para evitar a queda, ele empurra você de volta para padrões conhecidos, mesmo que esses padrões causem dor. Essa sabotagem acontece de maneiras sutis. Você perde prazos importantes, fica paralisado diante de boas oportunidades, cria conflitos em relacionamentos saudáveis, duvida de sua capacidade no exato momento em que está avançando, ou se distrai com problemas que nem existiam. É como se a mente tentasse restabelecer a velha paisagem emocional, aquela que ela considera segura apenas porque é familiar. O trauma ensina o corpo a esperar pelo pior,
e quando o melhor aparece, ele não sabe como reagir. Essa confusão emocional gera comportamentos que parecem irracionais, mas que seguem uma lógica profunda. Se a queda é inevitável, é melhor cair primeiro do que ser derrubado. Entender esse mecanismo é um passo decisivo, porque permite que você reconheça quando a sabotagem não é falta de capacidade, mas uma tentativa antiga de proteção. A partir desse insight, você começa a construir segurança de dentro para fora, permitindo que o bom deixe de ser ameaçador e passe a ser um estado possível. Quando a mente foi treinada em ambientes emocionais instáveis, a ausência de sinal começa a ser vista como um sinal negativo. O silêncio do outro parece julgamento. A expressão neutra parece desaprovação. A mensagem curta parece frieza. A resposta demorada parece descaso. Nada disso nasce de evidências reais, mas de experiências antigas que ensinaram seu corpo a se preparar para o pior sempre que não há clareza emocional. Esse padrão cria um filtro distorcido na percepção. Em vez de interpretar a neutralidade como naturalidade, você interpreta como ameaça. Seu sistema emocional reage rápido demais, criando interpretações carregadas de medo e antecipando dores que não aconteceram. Isso não significa fragilidade, significa que sua mente aprendeu que a falta de expressões claras antecedia momentos difíceis no passado e usa esse aprendizado para tentar proteger você no presente. O impacto disso nas relações é profundo. Você passa a exigir sinais constantes de segurança emocional, mesmo quando a situação é estável. Qualquer espaçamento na comunicação ativa pensamentos automáticos que reforçam insegurança. Você começa a se perguntar se fez algo errado, se perdeu importância, se está incomodando ou se o outro está se afastando. Esse ciclo cria uma ansiedade silenciosa que desgasta sua presença, sua confiança e sua capacidade de se relacionar de forma tranquila. Muitas vezes, a outra pessoa não fez absolutamente nada. É sua mente revivendo o passado como se fosse agora. Reconhecer que essa interpretação não é sobre o presente, mas sobre o que você viveu, devolve lucidez emocional. A neutralidade do outro deixa de ser sentença e passa a ser apenas um estado natural, permitindo que você experimente relações sem carregar a sombra de expectativas dolorosas. Quando alguém conviveu com situações onde expressar necessidades gerava conflito, afastamento ou desvalorização, o corpo aprende a sobreviver se moldando ao ambiente. Esse padrão cria uma habilidade refinada de perceber o que o outro espera e entregar exatamente isso, mesmo que isso custe sua própria autenticidade. Com o tempo, você deixa de se perguntar o que realmente quer, porque a prioridade se torna evitar rejeição. A mente desenvolve uma espécie de máscara emocional, que se ajusta de acordo com quem está ao seu lado, com o clima da situação e com o risco de desagradar. À primeira vista, isso parece apenas gentileza, flexibilidade ou maturidade social. Mas por trás existe um medo profundo de mostrar vulnerabilidades reais. Esse hábito nasce como defesa, mas se transforma em uma perda gradual de identidade. Você vai se adaptando tanto, tão rápido e tão constantemente, que em algum ponto já não sabe mais distinguir o que é escolha e o que é sobrevivência emocional. Essa desconexão gera uma sensação de vazio difícil de explicar. Você pode estar cercado de pessoas e ainda sentir que ninguém conhece você de verdade. Isso acontece porque a versão que o mundo vê é uma construção criada para manter paz externa, enquanto a sua verdade permanece escondida. Com o tempo, essa estratégia cria vínculos superficiais, relações cansativas e um cansaço mental profundo, porque é impossível sustentar uma persona sem pagar o preço da autoanulação. O trauma condiciona você a acreditar que ser você mesmo é arriscado demais. Então você se recalibra de acordo com o ambiente como se isso fosse natural. A boa notícia é que reconhecer esse padrão abre espaço para recuperar sua essência. Não é sobre deixar de agradar, é sobre deixar de desaparecer. Quando você começa a validar seus próprios sentimentos, a necessidade de interpretar e corresponder expectativas diminui. E pela primeira vez, você se aproxima da versão que realmente existe, não da que foi criada para sobreviver. Existe um momento específico na vida de quem carrega traumas silenciosos que marca o início de uma virada interna. Não começa com grandes revelações, mas com algo simples que finalmente faz sentido. Imagine alguém que sempre se sentiu responsável pelas emoções do mundo, moldando a própria identidade para agradar e evitar conflitos.
Durante anos, essa pessoa acreditou que isso era maturidade, delicadeza, boa convivência. Até que um dia, ao chegar em casa depois de uma conversa que a deixou exausta sem motivo aparente, ela percebe que não se lembra da última vez em que disse algo que realmente pensava. Essa percepção chega como um choque. Ela senta, respira fundo e percebe que a versão que mostrou ao outro não era a versão que existe dentro dela. É nesse instante, breve e incômodo, que a ficha cai. A vida inteira foi construída tentando evitar dores antigas, e nesse esforço, ela acabou se afastando de si mesma sem perceber. Esse insight não traz alívio imediato, mas produz uma clareza que muda o rumo da história. Nos dias seguintes, essa pessoa começa a observar seus comportamentos com um olhar diferente. Repara que planeja tudo para não perder o controle das situações. Nota que se sente inquieta quando tudo está calmo demais. Percebe que sempre tenta consertar o que o outro sente, mesmo quando não é sua responsabilidade. Identifica momentos em que se sabota quando está prestes a conquistar algo importante. E reconhece que interpreta a neutralidade como rejeição porque aprendeu a viver em alerta constante. A compreensão desses padrões não resolve tudo de uma vez, mas inaugura uma nova possibilidade, a de não reagir automaticamente. Pela primeira vez, ela entende que o problema não é incapacidade, e sim proteção antiga. A partir desse ponto, ela começa a construir uma nova forma de existir, mais próxima da própria verdade. Essa história, embora pareça individual, reflete o processo de qualquer pessoa que decide olhar para si com coragem. A mudança começa quando a consciência finalmente substitui o piloto automático. Quando você começa a enxergar esses padrões com mais nitidez, algo importante acontece dentro da sua mente. O que antes parecia defeito, fragilidade ou incapacidade, começa a se revelar como estratégias antigas que você criou para sobreviver emocionalmente. Esse entendimento muda completamente a forma como você se interpreta. Em vez de se culpar por reagir de determinados modos, você passa a reconhecer que cada comportamento teve um propósito em algum momento da sua história. Essa mudança de perspectiva reduz o peso emocional que você carrega há anos, porque agora você entende que nada do que faz é aleatório ou descontrolado. Tudo foi aprendido, e tudo que é aprendido pode ser ressignificado. A clareza sobre a origem dos seus gatilhos transforma a relação que você tem consigo, porque deixa de existir a sensação de que algo está errado com você. No lugar disso, nasce a percepção de que você estava funcionando no modo sobrevivência e agora tem a chance de construir um modo existência. Esse processo não acontece de forma rápida, mas ele começa no instante em que você decide olhar para si sem julgamento. Quando você compreende que trauma não é falha pessoal, mas uma resposta do corpo a experiências que ultrapassaram sua capacidade emocional na época, você se liberta da ideia de que precisa se esforçar para ser normal. A normalidade não é um padrão externo a ser atingido, é um estado interno construído com consciência. A partir desse ponto, você começa a questionar seus automatismos. Em vez de se sabotar quando algo dá certo, você percebe que essa sensação é um eco antigo. Em vez de interpretar silêncio como rejeição, você passa a identificar a origem da ansiedade. Em vez de se moldar ao outro para ser aceito, você se aproxima de suas verdades internas. A reestruturação de perspectiva é o início da cura emocional, porque redefine o lugar de onde você vive. Não é mais o passado que guia suas escolhas, mas a consciência que surge quando você finalmente entende sua própria história. Quando você chega até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. A consciência que antes parecia distante, agora começa a organizar seus pensamentos, suas emoções e até a forma como você percebe o próprio passado. O trauma deixa de ser uma sombra difusa e passa a ganhar contornos compreensíveis. Cada insight que você teve durante este processo funciona como uma abertura interna, uma porta que estabelece a diferença entre reviver e reconhecer. Quando você reconhece, você recupera escolha. E escolha é o que transforma vidas. Não importa quanto tempo você viveu no modo sobrevivência, sua mente está sempre pronta para aprender outro caminho quando você se permite olhar para sua história com honestidade e coragem. Não se trata de apagar o passado, mas de tirar das mãos dele o controle sobre quem você é. A partir deste ponto, você não está mais reagindo automaticamente. Está observando. E quem observa ganha poder sobre o que antes o controlava. Esse tipo de consciência não acontece por acaso.
Ela nasce quando alguém decide parar de correr de si mesmo e começa a se encarar suas próprias verdades com maturidade emocional. Ao longo deste vídeo, você identificou padrões que talvez carregasse há anos sem perceber. Agora você tem clareza para entender por que reage como reage. E, principalmente, para começar a reconstruir uma identidade mais alinhada com sua essência. Nada do que foi dito aqui é teoria distante. Tudo faz parte de um processo real e possível de transformação. E se este conteúdo trouxe luz a partes suas que estavam adormecidas, então, existe um próximo passo natural para você. Continue buscando esse entendimento. Continue observando seus comportamentos. Continue aprofundando essa jornada. Você não precisa mais viver sob o peso de respostas antigas. Há um caminho novo se formando dentro de você. E seguir por ele é a maneira mais autêntica de honrar tudo o que você já enfrentou. Existe uma etapa da autoconsciência que muitas pessoas alcançam, mas poucas sabem como atravessar. Quando você identifica seus padrões, entende suas reações e finalmente percebe onde o trauma ainda controla sua vida, surge uma pergunta inevitável: o que fazer com tudo isso? É nesse ponto que a maior parte das jornadas emocionais se perde, porque a mente reconhece o problema, mas ainda não sabe como substituir antigos mecanismos por respostas novas e saudáveis. E é exatamente aí que o próximo conteúdo se torna fundamental. No próximo vídeo, vamos aprofundar o processo de reconstrução emocional, explorando como o cérebro aprende novos caminhos, como você pode reprogramar crenças que funcionam como barreiras internas e como transformar consciência em mudança real. Esse próximo passo não fala apenas sobre entender, mas sobre praticar mudanças sutis que alteram o modo como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Esse é o momento em que o autoconhecimento deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência viva. Se você sentiu que as peças começaram a se encaixar e percebeu que existe muito mais por trás do que imaginava, o próximo vídeo vai aprofundar essa transformação. Vamos falar sobre como o sistema nervoso se adapta, como romper o ciclo de reatividade emocional e como construir segurança interna mesmo quando o mundo ao redor parece instável. Você vai entender como consolidar novas formas de pensar, sentir e agir sem depender da força de vontade, mas sim de processos internos que trabalham a seu favor. Esse é o tipo de conhecimento que muda trajetórias inteiras, porque não se trata de lutar contra o passado, mas de ensinar sua mente a viver de maneiras que antes pareciam impossíveis. Se você chegou até aqui, está preparado para ir além. Há um caminho que se abre a partir desse ponto, e você está exatamente na borda dele. O próximo passo é o que realmente redefine tudo. Agora que todo o terreno emocional foi iluminado, existe um passo essencial que fecha este ciclo e abre outro completamente novo. É o momento em que você deixa de apenas reconhecer padrões e começa a se observar em tempo real, percebendo como eles aparecem no seu dia a dia. Esse processo não exige perfeição, exige presença. Cada vez que você identifica um comportamento automático antes de reagir, você fortalece uma parte da sua mente que talvez tenha ficado apagada por anos. Essa parte é sua capacidade de escolha. A cada escolha consciente, você diminui o poder que o trauma exerceu sobre você durante tanto tempo. O que parecia impossível se torna praticável. O que parecia dor se transforma em compreensão. E a compreensão, quando realmente absorvida, altera a forma como você se movimenta pelo mundo. Essa é a base de uma reconstrução emocional real, aquela que começa por dentro e se manifesta em tudo ao redor. Esse caminho não depende de grandes mudanças de uma vez só. Ele depende de pequenos gestos internos que, quando repetidos, alteram os mapas emocionais que seu cérebro criou no passado. A cada limite que você estabelece, a cada momento em que você escolhe respeitar seus sentimentos, a cada situação onde você decide não se moldar para agradar, seu corpo aprende que existe segurança em ser quem você é. E quando o corpo aprende, a mente acompanha. Esse é o ponto onde a transformação se torna irreversível. Você não está apenas tentando mudar hábitos, está ensinando a si mesmo que não há mais perigo em existir com autenticidade. E quando essa verdade começa a se estabilizar dentro de você, sua vida começa a refletir isso. As conexões ficam mais profundas, suas escolhas mais claras e sua presença mais firme. O trauma deixa de ser uma prisão silenciosa e passa a ser apenas uma parte da sua história, não mais a força que dirige o seu caminho. Existe um tipo de sensação que muitas pessoas guardam em silêncio. Não é dor intensa, não é sofrimento evidente, mas
mas uma espécie de vazio que aparece nos momentos de calma, como se houvesse algo dentro de você esperando por ser entendido. É aquela impressão de que você já superou muita coisa, já amadureceu, já construiu uma vida diferente da que teve, mas ainda assim carrega marcas que não desaparecem completamente. Essa sensação cria um conflito interno porque, ao mesmo tempo em que você se reconhece mais forte, também percebe que existe um trecho da sua história que ainda não foi acolhido. E esse trecho continua pedindo espaço, não para machucar, mas para ser visto com a maturidade que você tem hoje. Quando o passado não encontra esse olhar atento, ele volta em forma de cansaço emocional, inseguranças inesperadas, ou aquela tristeza suave que surge do nada. Não é fraqueza, é memória emocional buscando pertencimento dentro de você. Esse ponto é onde muitas pessoas se identificam profundamente porque existe algo universal nesse processo. Todos carregam algo que tentaram resolver sozinhos, algo que não tiveram chance de expressar no momento certo. E quando, finalmente, você se permite sentir sem se cobrar, sem se pressionar e sem minimizar sua dor, algo novo acontece. Pela primeira vez, você se acolhe do jeito que precisava lá atrás. Esse tipo de autocuidado muda tudo porque cria um terreno interno, onde você pode existir sem se comparar, sem se justificar e sem se esconder atrás de papéis que não representam sua verdade. Nesse estado, você começa a perceber que não está quebrado. Só estava tentando sobreviver com as ferramentas que tinha na época. Agora, com consciência e clareza, você pode dar a si mesmo aquilo que ninguém conseguiu oferecer. É nesse encontro com sua própria história que nasce a possibilidade de uma cura profunda. Não porque alguém te salvou, mas porque você finalmente se enxergou.